santidade de vida, que homens devemos ser. Pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito. Paz e bem para você que nos acompanha através dos nossos canais digitais. A Igreja celebra neste dia a solenidade de todos os santos. Ser santo não significa fazer milagres, embora isso possa acontecer. Também não é chamar a atenção das pessoas através de fenômenos extraordinários, como se fosse uma apresentação mágica, nem ser um estranho das demais pessoas, ou se isolar de tudo com medo de se contaminar pelo mundo. Ser santo é ser capaz de se colocar nas mãos de Deus, o Deus que é santo. É contar com Ele, sabendo que somos dependentes dele. É ainda se colocar ao lado do nosso semelhante de forma desinteressada, fazendo o bem como a principal resposta aos benefícios recebidos de Deus. Quando nos enraizamos em Deus, brota do nosso coração a misericórdia para com o outro. A santidade, ela consiste no desenvolvimento da fé, da esperança, da caridade, as virtudes teologais, mas também das virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. O mais humilde de todos os cristãos, mesmo se não tem uma tarefa específica na igreja, sem dotes extraordinários, na maior simplicidade do coração ele poderá chegar a um alto grau de santidade. Porque ser santo é viver no amor, é viver por amor e para o amor. Porque, como nos diz São João, Deus é amor. O Papa Francisco, em um de seus escritos mais famosos, chamado de Gaudete et Exsultate, que quer dizer alegria, alegrai e exultai, vai nos dizer o seguinte sobre a santidade. Para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso. Muitas vezes, nós somos tentados a pensar que a santidade ela esteja reservada apenas àqueles que têm a possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Mas não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, aonde cada um se encontra. Se você é um consagrado, seja santo, vivendo a alegria de sua doação. Se você é uma pessoa casado ou casada, seja santo ou santa, cuidando do seu companheiro ou companheira, como Cristo fez e faz com a igreja. Se você é um trabalhador, seja santo, cumprindo com honestidade e competência o seu trabalho a serviço dos irmãos. Se você tem um filho ou uma filha, se você é avô ou avó, viva sua santidade, ensinando com paciência a seus filhos ou netos o trabalho dos irmãos. Seja santo, renunciando aos interesses pessoais e trabalhando pelo bem comum. É claro que os santos, eles não são somente aqueles que estão na lista oficial da igreja, os chamados beatos ou santos, aqueles que foram canonizados. Há muitos que nós não conhecemos nem a história, nem o nome. O livro do Apocalipse, na primeira leitura da liturgia de hoje, no capítulo 7, vai falar de um cortejo triunfal de 144 mil servos de Deus no céu. 144, obviamente, é um número simbólico na Bíblia. É o resultado da multiplicação de 12 vezes 12. E significa uma grande multidão de pessoas de todos os povos e religiões, de culturas, de antes e depois de Cristo. Por isso que nós não podemos esquecer que há muitos exemplos de santidade e heroísmos cristãos em outras igrejas, em outras religiões e em outras culturas. E reconhecer essa presença é uma ajuda para superar os nossos preconceitos e para acolher com alegria esses parceiros na construção do reino de Deus e de um mundo cada vez mais fraterno. É por isso que a união com os santos e seu culto nos unem também a Jesus. E é dele que brota toda a graça santificadora. Os santos são os amigos de Deus, os amigos de Jesus, os co-herdeiros do reino. E ao venerarmos os santos, portanto, nós não estamos cometendo nenhum tipo de idolatria. Se nós admiramos e louvamos um quadro de valor, por acaso o pintor desse quadro ele vai se sentir ofendido? Pelo contrário, ele ficará muito feliz. Os santos são como obras artísticas de Deus. Deus é aquele que esculpiu e pintou o seu semblante em cada alma. Se nós admirarmos ou louvarmos os filhos,
Por acaso os pais se ofenderão? Não. Os seus pais ficarão felizes pela admiração dada aos filhos por outra pessoa. Os santos, eles são esses filhos prediletos de Deus. São aqueles que mais se assemelham a Ele. Por outro lado, é necessário a gente reconhecer que há pessoas que amam o santo ou a santa, mas não amam sua santidade. São muitos cristãos que recorrem aos santos somente para atender aos interesses materiais ou só para conseguir uma determinada graça de seguir o exemplo desses santos. Nós podemos encontrar muitíssimas pessoas em volta do altar dos santos, mas muito poucas seguem os exemplos que eles nos deixaram. Nós não podemos abusar dos santos só para atender os nossos desejos materiais, nos esquecendo que precisamos seguir os seus exemplos de santidade. Nós devemos saber que não há devoção mais eficaz do que imitar as virtudes dos santos. Desse jeito, seguindo o exemplo dos santos que viveram de acordo com os ensinos de Cristo durante a sua vida terrena, nós também alcançaremos a santidade na qual nós somos chamados. Os santos são um grande exemplo de cumprimento da vontade de Deus. Não vamos pensar que, como eles, não podemos resistir às tentações. Também os santos tiveram carne e sangue como nós. Experimentaram tentações como as nossas, mas eles venceram. É só ler a história de São Francisco de Assis, de São João da Cruz, de Santa Teresa de Ávila e tantos outros. Nós sabemos das lutas sem tréguas deles contra as paixões desordenadas, contra as tentações e outros problemas, mas eles superaram. Apesar de tantas dificuldades, os santos viveram a mensagem de Jesus até o fim das suas vidas. E se eles venceram, será que nós não podemos vencer também? O Evangelho deste domingo vai mostrar que Jesus veio ao mundo para fazer todos nós felizes e santos. E Ele quer indicar o caminho para alcançarmos a felicidade e também a santidade. Ele faz uma proposta sobre como nós podemos ser felizes ou bem-aventurados. Ele nos apresenta um modelo de vida que são alguns valores que nos fazem felizes de verdade. A proposta de Jesus são as bem-aventuranças que lemos no Evangelho de hoje. Serão bem-aventurados os pobres no espírito, os sofridos, os que choram, os que têm fome e sede da justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que trabalham pela paz, os perseguidos por causa da justiça. Somente serão felizes e alcançarão a santidade os que colocam toda a sua confiança em Deus, e todas as demais coisas ficam para segundo plano. Somente serão felizes, puros e santos os que sabem viver em atitude de desprendimento, de humildade, de desejo de justiça, de preocupação e de interesse pelos problemas dos demais. A felicidade que Cristo quer nos ensinar aponta para o fundo do coração, para a salvação. Jesus declara felizes aqueles que mantêm viva a confiança em Deus, apesar de serem indefesos, de serem oprimidos, marginalizados e perseguidos por causa do bem praticado e do amor vivido até o fim. As pessoas felizes de quem Jesus fala no Evangelho de hoje, no discurso das bem-aventuranças, são felizes agora por causa do futuro que se abre para elas. Elas são felizes porque têm uma esperança, apesar das tribulações e sofrimentos. Para que nós tenhamos o espírito das bem-aventuranças, para que nós possamos realmente ser felizes, nós temos que deixar Deus dominar nossa vida. Temos que deixar Deus conduzir as nossas decisões. Nós pedimos a ajuda dos santos neste dia, que viveram os ensinamentos de Cristo até o fim, para que possamos também viver de acordo com os ensinamentos de Cristo até o fim da nossa vida terrena, para que um dia também mereçamos ser chamados de santos. Que Deus abençoe e ilumine o seu domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida